Adilson, né? Não precisa nem a gente apresentar, é diácono, está na equipe do SAR, meu chefe, né? A gente diz assim, mas é meu chefe, mas é também aquele que sai por aí, né? Batendo as comunidades e fazendo acontecer, né, essa missão que é de todos nós. Então, a gente poderia começar com Moema, né, fazendo um pouco essa fala um pouco mais aí de você, Moema, né, e a gente está aqui para aproveitar bem essa noite. Então, vocês vão falar um pouco, apresentar o conteúdo, trazer essas reflexões, depois a gente dá uma pausazinha para o pessoal levantar perguntas, e aí a gente vai dialogando, né? Também é muito livre, se vocês sentirem que tem espaço para o pessoal já fazer pergunta, não, né? A gente vai ficar por aqui até as 9, 9h30, e sentindo aí a adesão das pessoas, o interesse pelo conteúdo, mas vamos estar juntos e sentindo aí o conteúdo, como é que ele chega para cada um e cada uma, ok? Então, fiquemos à vontade, Moema, sinta-se acolhida aqui, abraçada por todos e todas, né? Que a gente sabe que pode contar sempre com você, e desde já, gratidão por essa sua teimosia e por acreditar que a gente vai conseguir, sim, né, melhorar as condições de vida das comunidades. Obrigada. Boa noite para todas, para todos. É um prazer muito grande estar aqui. A sala está cheia, né? Isso é muito legal. Saber que já é o 10º encontro e está todo mundo muito animado. E estar junto com a Adilson, com o Sara, é sempre um prazer grande. Se ele é chefe da Ilma, ele é meu chefe também, né? E os meus cabelos também estão brancos aqui. Agora acabei de descobrir por quê. Então, a Ilma acabou de dizer, né? Que é essa preocupação toda que a gente está tendo. Pessoal, eu queria propor o seguinte, eu e o Adilson preparamos um materialzinho aí que a gente vai apresentar, que a gente tem apresentado em vários lugares, a gente só vai atualizando, né, as informações, os dados, mas eu queria, assim, que todo mundo ficasse bem à vontade para ir interrompendo na hora que quiser interromper, quiser fazer uma pergunta, para ser, de fato, um bate-papo. Eu falo demais. Então, o Adilson sabe que ele pode me interromper a hora que ele quiser para entrar e complementar, que é assim que a gente costuma trabalhar. E todo mundo, para não deixar passar, às vezes é melhor a gente interromper e fazer a pergunta. Eu estava pensando, Claudinha, que nós podíamos, já que agora estamos com 41 pessoas, podia botar de novo a música para a gente começar, talvez para quem não ouviu, ouvir. E aí a gente começa com, na sequência, já pode botar a apresentação. Em alguns momentos, eu vou orientar você a mostrar alguma coisa com o mouse, tá? Porque eu não posso mostrar daqui. Vamos lá, então, ouvir a música, daí a gente... As eólicas, elas vieram para ficar. E as famílias que estão prejudicadas, como eu mesmo estou prejudicado, com toda a minha família, nós aqui temos que se mudar. Eu costumo dizer que é uma facada no peito. São ventos tão desiguais, crianças de mães sem pais, na aridez da caatinga, sobre os solares do deserto. São ventos incertos, a craibeira acabou, o cajueiro acabou, a mussurana sumiu sobre os solares do deserto. São ventos incertos, nenhum enxame sobrou, as abelhas que sumiu, a criação não pariu sobre os solares do deserto. São ventos incertos, pra quem que sopra esses ventos, pro bolso de quem sobrou. Só sei que a mãe da lua por aqui não mais cantou, mas nada vingou. Sobrou filho dos ventos, terras arrasadas.
filhos dos ventos, terras arrasadas. Gigantes torres de ferro, girando, 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 soprando a vida pra longe e o deserto ficando. Gigantes torres de ferro, girando, 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 soprando a vida pra longe e o deserto ficando. Girando, girando, e o vento soprando, deserto ficando. Não seria o caso da gente repensar formas de vida mais próximas aos assentados, aos quilombolas, aos pescadores, às maricultoras? Por que não repensar o consumo? Por que nós precisamos tanto de energia? Para quê? E para quem? É isso, gente. Essa música e a letra é de um rapaz lá do Seridó, que se chama Alan Nascimento. Depois de ele viver a experiência, né, de um parque eólico próximo à casa dele, ele escreveu essa música e a letra, né, e colocou a música. Então, a gente tem, com autorização dele, de vez em quando, usado ela nos nossos eventos, nos nossos encontros. E aí, o que a gente precisa começar falando, né? Que a gente gosta de dizer. Primeiro, que a gente não é contrário às formas renováveis de energia. Isso é uma coisa muito importante. A energia solar em cima dos telhados das casas, né, em cima dos galpões, pode ser um tipo de energia muito interessante, inclusive para as comunidades que estão mais afastadas, que não têm acesso a outro tipo de energia, assim como a energia eólica também. Existem várias iniciativas de torres individualizadas para gerar energia para uma casa, ou algumas torres coletivas dentro de uma comunidade, dentro de uma associação, que geram energia para aquela associação, e o que sobra entra na rede normal aí de energia. O problema que a gente tem se deparado aqui no nosso estado e no Nordeste, em todo o Nordeste, é esse modelo de implantação desses grandes parques eólicos, né, que tem 30 torres, 50, 100, alguns têm 200 torres. Então, é um problema de modelo em que ele não difere em nada de qualquer grande empresa capitalista que tem como objetivo o lucro. E desse ponto de vista, esses parques e essas empresas não estão erradas, porque o objetivo delas, enquanto grandes empresas, a maioria internacional, é o lucro. E eles também vêm para o nosso estado buscando esse lucro. E aí, quanto menos trabalho se tem com as comunidades, menos trabalho se tem com o meio ambiente, mais lucro se tem. Pode colocar, tá, Claudinha? Então, não é que a gente é contrário às energias renováveis. Nós estamos debatendo o modelo de implantação desses grandes empreendimentos aqui na nossa região. E isso também diz respeito aos grandes parques solares, às grandes fazendas solares que têm desmatado a nossa caatinga em dezenas de campos de futebol, colocado veneno embaixo das placas para nunca mais nascer nada ali. Porque é mais barato jogar o veneno, mesmo que ele escorre com a chuva para o rio e contamina a água que abastece os nossos municípios, do que pagar alguém para ficar fazendo a limpeza dessa vegetação com uma série de cuidados para não estragar as placas solares. Então, o capitalismo e as empresas que servem ao capitalismo, elas sempre estão pensando no mais lucro, né? Só para dar um exemplo para vocês, enquanto a Claudinha está compartilhando. Na Alemanha, não se derruba mais nenhuma árvore para implantar
uma torre de energia eólica. Só que para você não derrubar nenhuma árvore, você gasta muito dinheiro com equipamento caríssimo, né? Que são grandes guindastes que conseguem fazer uma implementação de uma torre sem desmatar a floresta. Aqui na nossa região, isso não tem acontecido. O pessoal tem desmatado a nossa vegetação, né? Tem usado água das lagoas e água dos poços para fazer o cimento, a concretagem da base das torres, né? Tem tirado os cajueiros e as mangueiras, porque tudo atrapalha a eficiência do vento, né? No discurso dessas empresas. Mas, na verdade, não é isso. É que é muito mais barato você chegar desmatando do que você tem que fazer uma manutenção do meio ambiente. Tá? Então, de novo, essas empresas dentro desse modelo, aqui no Brasil, na América do Sul, no sul do mundo, né, onde a nossa legislação ela acaba sendo não seguida a risco, porque a nossa legislação ela é uma legislação muito boa, né, mas ela acaba não sendo implementada, é dessa forma que essas empresas chegam e tomam conta do nosso território. Então, eu já vou pedir para a Claudinha já passar o primeiro slide aí. Estava dando, Claudinha, estava compartilhando. Só botar a apresentação de slide lá em cima, vai compartilhar. Ou aí embaixo também dá. Então, gente, começando aqui o nosso debate, né? Depois dessas considerações iniciais. Por que a gente está vivendo essa realidade de energias renováveis, ditas limpas, né? Que a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é que a gente não pode chamar energia eólica e solar de limpa, porque se ela desmata, ela já não é limpa. Se ela não considera o modo de vida das populações onde ela chega, ela também não pode ser limpa. Tá? E a gente vai ver umas outras situações também que derrubam esse conceito de limpa. Agora, por que a gente tem vivido essa situação toda, esse boom das energias renováveis? Em função das mudanças climáticas. Todos nós aqui estamos sentindo isso na pele. O que foram as chuvas deste ano, né? O que foram essas chuvas que nós vivemos? Eu passei esse fim de semana também sem água, apesar de toda a chuva, não tinha água na minha torneira. A pandemia que chegou, como é que esse vírus nos acessou? E outros vírus, né? Os tufões, as secas em outras regiões, né? Aí o nosso litoral, a erosão no nosso litoral. Todas essas questões estão deixando bem transparente para nós que as mudanças climáticas estão aí. Então, para se contrapor a essas mudanças climáticas, nós precisamos consumir e produzir com menos gás carbônico. A grande questão é que aquilo que apareceu a fala no finalzinho da música, é que a gente está sempre pensando em novas formas de gerar a energia, mas a gente não faz uma outra discussão junto, que é muito importante, que é o debate do consumo. Por que a gente tem que consumir tanto? Por que a gente tem que trocar tanto de celular? Por que tem uma parcela da sociedade que troca a cada 6 meses de carro? Né? Por que esse consumo desenfreado que acaba exigindo uma produção maior e toda vez que você produz também gás carbônico. Para mitigar isso, tem que se pensar novas formas menos poluentes de produzir energia. Obviamente que se a gente consegue ter uma geração de energia a partir do vento, a partir do sol, assim como nós já temos a partir da água também com as hidrelétricas, isso é menos poluente do que se a gente trabalhar com o carvão, ou se a gente trabalhar com as usinas atômicas, ou mesmo com o petróleo, né? Agora, não é limpo, então é isso que a gente vai ver. Pode passar, Claudinha, por favor. Pode passar esse próximo e mais um. Pode passar mais um. Então, a gente começa apresentando para vocês um pouco, eu acho que muitos de vocês já viram essa apresentação, o mapa do Brasil,
né? Aí a Claudinha pode sinalizar lá em cima o Elefantinho, que é o Rio Grande do Norte, onde tem aquela concentração enorme de bolinhas vermelhas e verdes, né? É o nosso estado. Então, a gente de cara já consegue ver que o Rio Grande do Norte, ele tem uma concentração bastante grande de parques eólicos, tá? Mais ou menos 1/3 do nosso estado hoje, o território está sendo usado para parques eólicos. Pode ir adiante, Claudinha, por favor. E aqui nós temos um recorte do Nordeste. Então, o Nordeste é a região no Brasil que concentra 90% dos parques eólicos. E ali em destaque, em begezinho, o Rio Grande do Norte. Os vermelhinhos são os parques eólicos e os amarelinhos são as fazendas solares, nesse mapa. Então, a gente já começa a ver que no Rio Grande do Norte já temos fazendas solares, temos bastante em Pernambuco, na Paraíba, no Piauí, né? E os vermelhinhos também estão bem espalhados, mas uma grande concentração no Rio Grande do Norte. Por isso que o Rio Grande do Norte é considerado o primeiro colocado hoje em produção de energia eólica. Adiante, Claudinha, por favor. E aqui, então, aproximamos mais ainda a lente vermelha, ou será a lente verde? Eu acho que essa é a lente verde, né? Que a Sônia falou. O que está em vermelho são os parques que já estão em operação, estão sendo construídos ou então estão aguardando para iniciar a construção, mas já estão licenciados, já estão autorizados. E os pontinhos pretos são os parques que estão aguardando a autorização, o licenciamento, tá? Então, o que é pretinho ainda não está sendo construído, está apenas no papel aguardando. Adiante. E aí, agora eu trago em números aqui para vocês. Eu quero que vocês olhem aquele número lá em cima, número de empreendimentos, 345. Então, no nosso estado hoje, nós temos 345 empreendimentos, que são parques, cada um com as suas várias torres, e esses 345 são aqueles pontinhos vermelhos de antes. Os pretos não estão somados lá. Os pretos é essa última linha dessa tabela. São 142 parques aguardando o licenciamento. Então, se a gente somar os vermelhos com os pretos daquele mapa anterior, nós temos 487 parques no nosso estado, tá? Adiante, Claudinha, por favor. Pode passar esse também. Agora, esse mapa, ele é bastante interessante. Aí eu vou pedir auxílio da Claudinha para ela mostrar com o mouse, passar o mouse nessa parte do nosso litoral ali, norte, naquela parte azul. Vê se dá para ver. Eu não estou vendo o mouse da Claudinha. Não sei se vocês conseguem ver. Não estou vendo. Mas, gente, vocês olhem o que está em azul, bem na divisa ali com o Oceano Atlântico. Essa parcela do nosso território é o litoral exatamente onde nós estamos no nível do mar e onde tem muito vento, que é o que a gente sente aqui em Natal, por exemplo, né? O pessoal ali de Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Guamaré, Macau, sente esse vento bastante forte do litoral. Então, primeiro, os parques eólicos chegaram nessa porção do território. Quando praticamente não tinha mais onde botar parque, o que eles fizeram? Eles olharam esse atlas eólico e solar aqui do estado do Rio Grande do Norte e começaram a negociar as terras e arrendar as terras exatamente nessa parte que está marrom mais escuro e nessa parte branca, bem do centro, que são as nossas serras. Por quê? Porque nas serras, em função da altitude, você também tem muito vento. Então, foi-se utilizado o vento do litoral e agora, então, está se adentrando para essa região do nosso território, como vocês viram lá naquele mapa dos pontinhos, que pega exatamente as nossas serras. O problema é que na serra nós temos as nascentes dos rios. O problema é que na serra a gente tem muito pousio de aves. E o problema é que na serra nós temos uma vegetação praticamente intocada. E como a mentalidade dessas empresas é diferente aqui na América do Sul do que na Europa,
porque também a mentalidade da sociedade civil aqui na América do Sul é diferente do que na Europa, que já tem muito mais centenas de anos do que nós de luta. Essas empresas chegam aqui e cortam, então, a vegetação das nossas serras. Eu tenho recebido semanalmente vídeos e imagens das nossas serras sendo cortadas, né? A Serra do Feiticeiro, vai me dizendo aí, Edilson, o nome das serras que estão os parques eólicos. Feiticeiro, Serra de Santana, né? A Serra de Santana é a principal, das maiores, né? Das maiores, isso. Então, só para vocês entenderem isso no mapa, podemos ir adiante. Vamos lembrar daquele mapa dos pontinhos lá, é importante, porque esse próximo mapa aqui que eu estou apresentando para vocês agora são as áreas sensíveis para conservação no estado do Rio Grande do Norte e a sobreposição dos parques eólicos. Então, veja, tudo onde é verdinho são as áreas sensíveis para conservação, são áreas prioritárias, são importantes de conservação, porque são serras, porque tem nascentes de rios, porque tem algum tipo especial de animal, de ave, e a gente pode ver que os parques eólicos estão sendo construídos em cima de algumas destas áreas, que são exatamente as áreas que eu acabei de mostrar no mapa anterior, de maior altitude, além do litoral. Adiante, Claudinha, por favor. Agora, um novo mapa com a marcação das comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte. Quanto maior a bolinha, mais concentração de pessoas quilombolas. Quanto menor a concentração. Mas a gente pode ver que muitos parques, eu não consegui fazer a sobreposição nesse mapa, mas vocês lembram exatamente onde é que estão os parques, e muitos deles se sobrepõem também com as comunidades quilombolas, que inclusive a gente tem agora nas audiências públicas trazido essas informações para os estudos de impacto ambiental, porque a empresa técnica que é contratada para fazer os estudos de impacto ambiental, ela não tem considerado as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas. Então, cabe a nós, que somos estudiosos da área, trazer essas informações, porque quando existe comunidades tradicionais num território onde qualquer empresa quer se instalar, existe toda uma padronização diferente de diálogo com essas comunidades, né, que é regida pela OIT, Organização Internacional do Trabalho 169, tá? Então, isso tem que ser cumprido, né? E para a informação de vocês, quando nós estivemos no Conselho de Meio Ambiente aqui do Estado, a própria representante da OAB disse: qual é a legislação, professora? OIT 169? Ela desconhecia, né? Então, veja como essa situação é complicada. Adiante. Essa sobreposição são os sítios arqueológicos catalogados pelo IPHAN, tá? Então, todos os pontinhos vermelhos são sítios arqueológicos que nós temos no nosso estado, de alguma forma, tá? Ou alguma tigela que foi encontrada, ou uma figura rupestre, e os pretinhos são os parques eólicos já antigos. Eu não atualizei essa figura, porque, na verdade, bem nesse centrinho ali, no Seridó, onde tem um aglomerado ali de sítio arqueológico, de uma mancha vermelha mais aglomerada, ali agora já tem várias torres eólicas também, e a gente está tentando barrar, inclusive, esse parque em função da sobreposição com o sítio arqueológico. Adiante. Bom, se a gente tem na nossa cabeça, que eu apresentei lá no começo para vocês, o mapa do Nordeste, a gente vê que ele praticamente é coincidente com esse mapa da Caatinga, né? A Caatinga, ela cobre o Nordeste e uma porçãozinha norte, que é aquela pontinha mais de baixo ali do estado de Minas. Mas é praticamente o Nordeste. E o que acontece com a Caatinga? Que a gente tem chamado muito atenção, não só por conta dos parques eólicos, mas talvez mais grave ainda a questão das fazendas fotovoltaicas e solares, que tem, de fato, arrasado porções enormes de terra,
continuamente, né? São vários campos de futebol para cada fazenda, com veneno e com desmatamento total. Porque a caatinga, gente, ela é considerada, e vocês sabem disso, um bioma endêmico. O que significa isso? Que não existe em outro lugar do mundo, só existe aqui. E se é um bioma endêmico, o que isso significa? Significa que ele tem uma alta biodiversidade, ele é rico em recursos genéticos, ele é rico em espécies que só existem nesse bioma. Então, estão catalogados 380 espécies na nossa caatinga que são endêmicas, que só existem aqui, porque a caatinga só existe aqui. Ao mesmo tempo, a caatinga, ela é considerada a região mais populosa do mundo em zona semiárida, porque a caatinga é semiárida. E a gente também sabe que as pessoas que vivem na caatinga, como é uma região muito populosa, já fazem um desmatamento para poder usar a lenha, para fazer a sua comida, a sua produção. Então, a caatinga, ela, com a existência de uma população bastante grande, ela já sofre muito em termos ambientais e animais. Mas aí isso é discutível, porque é o homem que está vivendo e está comendo os animais, e está sobrevivendo, e está precisando dessa lenha. Agora, o que não dá para aceitar é que esses grandes parques, que são de poder econômico internacional, se apropriem do restante da caatinga. Adiante. Adiante. E aí, o que acontece, gente? Eu trouxe bem rapidamente para vocês aqui um pouco de legislação, porque vocês poderiam dizer assim para mim, mas, Moema, e onde é que está o órgão licenciador? Onde é que está o IDEMA nisso tudo? Né? Onde é que está o nosso governo nisso tudo? Então, o que acontece? A nossa legislação tem uma resolução que se chama CONAMA 469, que foi feita pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, lá em Brasília. Ela é de 2014, ela diz o seguinte, que cabe a cada estado regular as regras para a colocação dos parques eólicos e solares, tá? Mas que é obrigatório um estudo que se chama EIA-RIMA, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é estudo de impacto ambiental junto com um relatório de impacto no meio ambiente. Isso que significa EIA-RIMA. EIA, de estudo de impacto ambiental, rima com o relatório de impacto no meio ambiente. Só que o que acontece? Até a gente, enquanto sociedade civil, começar a brigar, aqui no nosso estado só era feito o RAS, que significa Relatório Ambiental Simplificado. Qual é a diferença entre os dois? O simplificado, ele vai uma semana lá na Caatinga, por exemplo, na terra onde vai ser colocado o parque, e ele olha quais são os bichinhos que estão passando lá, qual é a quantidade de vento, quais são as avezinhas que estão voando por lá. O EIA-RIMA, que é o mais profundo, ele tem que fazer isso por um ano, nas 4 estações, porque tem bichinho que não passa no verão, tem bichinho que não passa no inverno, e assim por diante. E aí, o que a legislação federal diz? Eles dizem o seguinte, que cada estado regula isso, cada estado decide se vai ser RAS ou EIA-RIMA, mas é obrigatório fazer o estudo aprofundado, o EIA-RIMA, quando o parque vai ser colocado em cima de duna, quando vai ser colocado em mangue ou áreas úmidas, quando é em região de Mata Atlântica e tem que ser retirada a vegetação, quando é em zona costeira, como o nosso litoral, quando é construído em áreas de rota, pouso, descanso e alimentação e reprodução de aves, como é a situação do Rio Grande do Norte, principalmente o Mato Grande e a região de Macau, que é considerado um hot spot. O que é hot spot? Existem 6, 7 hotspots no mundo, que são lugares muito preciosos, muito importantes para a reprodução de fauna, de flora, de reprodução de aves e de peixes.
E o Rio Grande do Norte, aqui no Mato Grande, tem essa característica. Então, veja, gente, praticamente todo o nosso estado se encaixa nessa resolução, porque em todo o nosso estado a gente encontra essas excepcionalidades. Mas, no entanto, o EIA-RIMA só passou a ser realizado a partir da nossa pressão enquanto sociedade civil. E aí eu digo por quê? O próximo slide. Porque essa lei aqui é de 2014. Mas a gente tem uma outra, bem no terceiro parágrafo ali, onde está em negrito, que se chama de CONAMA 369, que ela é de 2006, anterior à de 2014, e ela não foi derrubada. E ela diz o seguinte, mesmo que tem que fazer o EIA-RIMA em Duna, em Mata Atlântica, em sei lá o que, nisso, naquilo e acolá, como eu falei agora há pouco, se vai acontecer o licenciamento para obras essenciais de infraestrutura que vão garantir serviço público de transporte, saneamento e energia, está tudo liberado. Porque é considerado utilidade pública. Então, as empresas se pegam nessa CONAMA 369 para dizer por que nós vamos pagar 1 ano de estudo se a gente pode se valer dessa lei, porque energia é utilidade pública, e só botar os técnicos para fazer um estudo uma semana, que custa muito mais barato. Está entendido, gente? Qual é o problema da legislação? Por isso que nós estamos brigando aqui no Estado por regulação, conversando com a governadora, criando grupo de trabalho, porque a gente quer regular isso, né? A gente tem que ouvir os direitos da natureza, o direito das comunidades tradicionais. Nem tudo se resolve com recurso, com dinheiro, né? Tem outras coisas que poderiam ser valorizadas também e que lá no futuro a gente vai sentir falta. Adiante, Claudinha, por favor. E aí tem uma outra questão que é da tributação. A gente ouve assim, ó, na imprensa. Ah, chegou 50 milhões para o Rio Grande do Norte. Chegou para a empresa construir o parque. O BNDES, que é um banco público de desenvolvimento do nosso estado, acessa 90% do conjunto dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é dinheiro nosso, para financiar a construção desses parques, que são recurso público a serviço do privado, porque os parques têm donos, não são nossos, da população, das comunidades. Então, esse é um problema. E aí tem mais um agravante. A nossa Constituição de 88, que na época que ela foi escrita, tinha uma participação muito grande da bancada de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, do Paraná, ela previu o seguinte: pode-se construir, gerar energia de diversas fontes em diversos lugares no país, mas quem vai receber o recurso da tributação vai ser o estado que consome a energia e não o estado que produz a energia. Por quê? Porque São Paulo ia consumir, o Rio ia consumir, o Paraná ia consumir, Minas Gerais ia consumir. Então, mesmo que a gente desmate tudo aqui para produzir energia, quem vai lucrar com a tributação da energia é o estado que vai consumir ela. Nós não temos praticamente empresas aqui, então a gente consome muito pouca energia perto de outros estados que consomem muito. Então, além da gente ficar com o ônus, com o desmatamento, com a retirada das comunidades e uma série de outros impactos, a gente ainda não ganha o recurso oriundo da tributação. O Nordeste poderia ser rico se não tivesse essa definição na Constituição Federal, se fosse tributado onde é gerado. Adiante. E o mais grave é a forma como as empresas terceirizadas têm se apropriado, às vezes, da ignorância, da ingenuidade das pessoas. A gente já pegou aí modelos de pré-contratos que são terríveis, o Maior já falou disso, a gente começa a ler, coisa assim que você vai vendo que é uma forma de grilar a terra. A gente sabe que aqui na região do Mato Grande, por exemplo,
há 30, 40 anos, isso aqui eram grandes propriedades. Você pegar a Fazenda Vazabelê, era um grande território, que foi conquistado pela luta dos trabalhadores e tem gerado renda e vida. Mas, de repente, quando chega esses parques, a forma como eles chegam, o contraste de 30, 40 anos, podendo ser renovados automaticamente, essa terra vai ficar nas mãos de quem? É o grande questionamento. Né? Imagine, eu estou com 60 anos. Aliás, estou com 15 anos, vezes 4 mais 1. Mas uma pessoa da minha idade, um agricultor da minha idade que arrenda sua terra por 40 anos, não vai receber essa terra de volta. Os meus filhos vão querer receber, como é que vai ser? Essas terras vão voltar para a mão do latifúndio. É um problema sério. Além disso, o grande problema é que esse discurso aí que o Manuel levantou, que é uma realidade, né? Essa concepção na cabeça de várias pessoas. Eu disse, uma pessoa da diocese me dizia isso. Naquela região seca que não produz nada, é melhor o povo estar alugando a terra para ganhar algum dinheiro. Eu digo, meu irmão, você está muito enganado. Né? A região do Mato Grande, todas as regiões, o semiárido como um todo, tem uma produção fantástica. Imagine na hora que é a gente deixar de produzir. Né? Aí vai comer o quê? Vai comer, como disse Dorinha, da parte dos pescadores, vai comer bateria? Vai se alimentar por baterias, né? Então, veja só. Aí a gente tem olhado que aqui, pelo menos em 2 municípios do estado, a gente percebeu uma diferença, que eu acho que é importante vocês até conhecerem. Né? Lá em Serra do Mel, a gente visitou lá um assentamento, né? Uma colônia, e aqui no Mato Grande, lá em Chico Mendes, que foi interessante a forma como a comunidade agiu. Então, o que é que nós queremos? Nós, aqui do SAR, repito, não somos contra as energias renováveis. Nós somos contra o modelo e a forma que chega desrespeitando a vida, a história das comunidades, o modo de produzir e de ser. Esse é o grande problema. O modelo do agronegócio, que não respeita ninguém, só visa o lucro, né? Então, a gente percebeu aí que, pelo menos nessas 2 comunidades, lá em Serra do Mel e aqui em Chico Mendes, a comunidade, pelo nível de organização, tirou de cena exatamente as terceirizadas e começou a peitar as empresas para negociar. Né? Por exemplo, ali em Serra do Mel, a gente viu, em vez da terra ser toda arrendada, eles arrendam a terra, mas cercam apenas 100 metros de circunferência em torno da torre. E o agricultor continua produzindo, plantando. Quer dizer, então o agricultor não perde o seu espaço também de produção e garante a produção para alimentar a população. Né? Aqui no Chico Mendes também acontece algo semelhante, onde as pessoas começaram a peitar as empresas, negociando diretamente com a empresa eólica, não com as terceirizadas, e com isso conquistaram exatamente alguns benefícios, que não é ainda aquilo que nós sonhamos, né? Mas, pelo menos, deram a oportunidade das pessoas terem alguma renda a mais e serem respeitadas também na sua área de produção. Então, o grande problema nosso, que a gente quer colocar aqui, e que a gente quer que vocês, o que todos juntos reflitamos, é exatamente esse modelo de desenvolvimento que o capitalismo nos traz, que não respeita a vida nem humana e muito menos o meio ambiente. Como tem dito o Papa, né, seria muito bom se a gente pegasse a Laudato Si. O Papa tem 3 cartas importantíssimas que todos nós, cristãos, independente de qualquer expressão religiosa cristã, pudéssemos estudar. Né? A alegria do Evangelho, né, que está mais direcionado para a igreja, mas ele já começa a nos alertar sobre o sistema capitalista que explora e gera desigualdade. A Laudato Si, que é o mais importante tratado, que hoje até as universidades têm estudado, porque o Papa, inclusive, dá um salto de qualidade na antropologia, né, a antropologia que coloca o homem como no lugar central da vida, do planeta. O Papa vai dar um passo além. O homem não é o ser mais importante, ou como é que diz, o furo do biscoito da creme crack, né? A bala que matou Kennedy. A pessoa humana faz parte de um todo da criação de Deus. E a própria Terra, o Papa tem chamado a atenção, é um ser vivo que precisa ser respeitado.
se a gente está ferindo, matando a nossa mãe terra, de onde nós viemos e para onde voltaremos, a humanidade está condenada à morte. Então, a gente está vendo aí a degradação do meio ambiente está gerando morte, gente. Enchentes, catástrofes terríveis. Eu fico imaginando, só um exemplo, essa grande quantidade de petróleo no mundo que é tirado do subsolo, dentro do mar. Imagine o que será daqui a algumas centenas de anos. Eu acho que um dia a Terra vai fazer isso, vai murchar, né? É um negócio terrível. Então, o capitalismo, ele tem essa capacidade de explorar a Mãe Terra, não respeita a vida. E aí a gente precisa, como cristãos, refletir. Eu acho que aí essas 3 cartas do Papa, a alegria do Evangelho, né? A Laudato Si e a Fratelli Tutti deveria ser estudado por todos nós, porque o Papa vai exatamente nos ajudar nessa reflexão. E aí eu trouxe aqui para encerrar uma frase dele que diz assim, ó: não existe democracia com a fome, não há desenvolvimento com pobreza e ainda menos justiça na desigualdade. Então, qual é a nossa luta como cristãos? Qual é a nossa luta, né, diante dessa realidade, né, de tanta riqueza por um lado, quer dizer, você está vendo chegar aqui grandes empresas lucrando aí milhões, mas também gerando desigualdade, aprofundando o empobrecimento, né? Cada dia mais, e as pessoas morrendo à míngua, num estado que cada vez mais tem diminuído, tem sido diminuído. Nós estamos vivendo esse sistema, esse capitalismo, né, de 90 para cá, não é a ideia do Estado mínimo, a gente já viu isso aqui. Então, cada vez mais o Estado está sendo enxuto e tudo está sendo entregue à iniciativa privada. Eu estive esses dias agora lá em Lagoa Salgada e fui visitar a viúva do diácono Jorge. E ela me relatava, numa determinada cidade onde Jorge ficou internado, no hospital não oferecia nenhuma condição. Mas em torno do hospital estão várias clínicas. Imagine, clínicas dos ditos médicos. Não tem estrutura para tirar aqui um raio-x, mas tem que caminhar para a clínica. É uma forma de enricar quem já está rico e lascar quem está pobre. Esse é só um exemplo. Isso não é só lá nessa cidade, é em todo canto. A gente está vendo hoje a privatização dos serviços públicos, cada vez mais, porque o capitalismo entrou na vida do Estado, não é? E aí esse Estado está a serviço de um pequeno grupo, tá? A gente tem visto como no nosso país, nos últimos anos, né, a partir do golpe, como de 2016, esse golpe jurídico parlamentar, como é que os pobres estão sendo tratados. Até então, os pobres, 33 milhões de pobres, tinham saído exatamente do mapa da fome, e agora a gente voltou para o mapa da fome com força. Todos nós aqui sabemos, nas nossas cidades, por menores que sejam, hoje a gente está vendo a volta da fome com força. A grande quantidade de gente dormindo nas ruas, mendicando o tempo todo, de crianças de 2, 3 anos a idosos de 80, 100 anos, pedindo esmola. Né? É de cortar o coração. Por isso que o Papa, né, está dizendo aí que exatamente essa pobreza que vem se elevando, se aprofundando cada vez mais, revela um tipo de sociedade firmada na injustiça, né, que não tem coragem de fazer a distribuição, né, dos seus bens a favor da vida, mas só preza pelo lucro. Então, a gente aqui com um curso de lideranças, nós temos que refletir e ajudar nossas comunidades, inclusive a gente olhando nesse momento político de eleições, é importante que a gente diga isso. Eu sei que a gente não gosta que a gente diga, mas a gente tem que dizer. Eu não tenho problema nenhum de dizer as coisas. Nas minhas pregações eu digo. Nas igrejas onde eu vou, que eu me dou a oportunidade de pregar, eu digo. Se não quiserem ouvir, não me chamem. Né? E quem se sentir incomodado, vaza. Né? Não tenho problema nenhum. Né? Eu já tive problemas assim de estar pregando e pessoas intervirem. Né? E eu dizer, ou fica calado, se senta e ouve, porque aqui não é assembleia partidária nem sindical, ou saia. É preferível ter uma igreja com uma quantidade menor de cristãos, mas pelo menos que tenham a mente cheia, do que uma igreja cheia de pessoas de mentes vazias. Isso aí não adianta. Né? Então, por favor, pode vazar. Por mim, não tem problema nenhum.
né? E assim eu digo também aqui, né? Quem não gostar, por mim tanto faz. Mas eu tenho que dizer. Então a gente ainda está vivendo um momento muito difícil, onde o Estado e o governo favorecem a quem? Né? As grandes empresas, né? Ao grande capital, em detrimento da vida. Ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Isso que a igreja dizia lá em Puebla, em 79, né? E hoje continua se repetindo, gente. É preciso refletir, inclusive nesse momento eleitoral, para a gente tentar, pelo menos, discernir e ver em quem votar, em quem eleger. Porque quem se elege com o nosso voto, nós vamos ter consequência, né? E aí eu tenho dito sempre ao pessoal, né? Voto não se vende nem se troca. Voto tem consequência. Então, se a gente, e a gente como liderança tem que ajudar as pessoas a se descobrirem como peça importante dessa sociedade para construir a justiça, né? Construir uma sociedade diferente. Por isso, a gente vai ter agora o seminário Profetas na Base, próximo final de semana, lá em Macau, que vai nos ajudar a entender isso, gente. A gente refletir, aprofundar, né? Como é que a gente vai fazer como cristão para que a gente possa ter uma sociedade do bem viver, não só do viver bem, mas uma sociedade onde as pessoas tenham as condições de vida como Deus quer. Jesus vai dizer, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, não um tiquinho de vida escrava, miserável, né? Mas vida abundante, conforme Deus nos criou para isso, né? E Jesus deu a vida, né, exatamente para que a gente possa ter essa vida abundante. Pois bem, então esse curso de lideranças aqui, que está agentes sociais, quer ajudar a gente, quem está participando desse momento, não só a entender, mas que a gente também se torne multiplicador, né, da ideia do bem, de promover o bem. Não tem aquela história, né, da pessoa que um dia estava mendigando e alguém foi lá e deu alguma coisa, né? E até aconselhou depois a reproduzir isso. E a pessoa vai, a corrente do bem, tem até um filme sobre isso, né? Então a gente é convidado, a partir daqui também, já com as nossas ações que nós temos nas nossas comunidades, a espalhar a corrente do bem, do amor, da luta pela justiça. Que nós, como cristãos, não tenhamos medo de viver o nosso profetismo, né? Eu sei que é difícil, hoje a gente está vivendo um momento assim, quando as pessoas não concordam conosco, né? O mínimo que ele nos chama é de comunista. Eu nunca vi, o PT ganhou tanta adepto porque falou em justiça, é petista, é comunista, é marxista, né? Mas nós, antes disso tudo, né? Dessas ideologias, a gente é seguidor de um preso político, conforme diz Frei Beto, né? Eu sou seguidor de um preso político que não morreu de dor de barriga, nem de uma batida de camelo nas ruas de Jerusalém. Ele morreu por consequência da sua missão, porque aceitou se assumir, né, como lutador pela vida. Foi aquele cara que não viveu no palácio dos ricos, mas ele viveu na periferia, ajudando o povo a lutar por direito, por dignidade, por justiça. E, aliás, ele vai dizer a gente que quem quiser se salvar não tem outro caminho senão a justiça. A gente, às vezes, como cristãos, nos nossos cultos ou missas, achamos que vai nos botar para o céu é missa, é terço, é devoção. Isso aí não vai contar, não. Ao contrário, né? Que vai nos levar para o céu ou não, essa intimidade com Deus ou não, é exatamente a justiça ou a injustiça. Então, que nós, como multiplicadores do bem viver, a gente possa ajudar também as pessoas a entenderem esse processo e se colocarem também como protagonistas, sujeitos dessa transformação. Tá certo? Que a gente aproveite bem esse momento, né, desse curso, para a gente cada vez mais se apropriar, né, se aprofundar e assim dar a nossa contribuição para que a gente possa transformar a sociedade, que é possível. Apesar de tudo isso, né, de todo esse negativismo, de todo o ódio, né, toda a injustiça, nós sonhamos com um mundo diferente. E a gente vai conseguir. Né? Não adianta. Fizeram assim com os cristãos, não foi? No começo, o Império Romano mandou matar tudinho, mas aí estamos aqui hoje e continuamos essa história. Então, os grandes que pensam em nos matar, em fazer morrer a flor, como é que se diz? Mas o jardim florescerá. Né? A primavera vem aí. E é nisso que nós acreditamos, apesar de certo momento até querer, eu sou assim também, às vezes tem hora que eu quero perder a esperança, mas quando eu olho assim para vocês e vejo o trabalho de vocês nas comunidades,
a insistência, a persistência, aí eu me animo. Gente, eu desejo de fato que eu concordo com a Conceição, eu acho que esse curso de formação do SAR é fantástico. Eu acho que a gente deveria ter muito mais cursos de formação como esses, né? Eu acho que está faltando formação mesmo para a nossa sociedade. É muito difícil a gente fazer um contraponto, né? Quando a gente não tem a imprensa do lado da gente, quando a gente não tem o projeto de desenvolvimento do Estado do lado da gente, né? Quando as pessoas acham que se ganha dinheiro fácil, na verdade não se ganha, o preço é muito alto, né? Então, assim, a gente poderia viver uma realidade que fosse de fato diferente. Eu sonho com um mundo em que a gente vai receber um salário para preservar o rio, né? Para fazer um quintal produtivo, para produzir alimento saudável. E eu gostaria muito que o nosso Estado, que a gestão do nosso Estado pensasse isso, que os gestores pensassem isso. Porque você imagina, quando todo mundo está desmatando, se a gente conseguisse ter um Estado que preserva, né? Que riqueza que a gente teria daqui a 10 anos, né? E aí eu tenho um amigo muito querido que esses dias falou, ele disse, a gente já é um Estado pobre, daqui a 10 anos nós vamos ser muito mais pobre, porque a gente vai estar desmatando, está acabando, né, com o nosso meio ambiente, está acabando com as nossas comunidades tradicionais, está acabando com o trabalho digno, né, dos pescadores, dos agricultores. Isso é muito triste, né? Então, assim, eu desejo que, de fato, um pouquinho de informação que a gente trocou aqui, porque, na verdade, tudo que a gente falou aqui, a gente aprende, né, com quem está nos municípios, com quem está nas comunidades, né? A gente não inventa isso em lugar nenhum, né? Andando por aí, né, junto com o SAR, com as nossas pesquisas e tal, que a gente vai sistematizando essas falas, esses saberes, né, esses conhecimentos que estão ali nas comunidades, de fato, né, a gente só dá uma forma para isso e organiza e tenta chamar a atenção, colocar a lente vermelha, né, para ver de que forma que a gente pode transformar pelo menos um pouquinho aí, uma parcela do nosso mundo. Então, que vocês sejam, né, essa sementinha nos lugares onde vocês possam estar, você, Conceição, lá com os teus primos, com os teus familiares, né, possa botar uma pulguinha atrás da orelha, possa semear, né, alguma coisa diferente na construção, nessa fala bonita, né, para somar com essa fala bonita que o Adilson fez, né, na construção, na resistência desse novo mundo que a gente tem que acreditar. É por isso que a gente está aqui, né? Se a gente não acreditasse nisso, nós não estava nessa sala hoje, né? De que é possível fazer diferente, né? Eu queria acabar com uma fala bonita de um padre lá do Xingu, mas eu não encontrei ela aqui, em que ele diz, né? Por que a gente não pode achar que desenvolvimento é ficar feliz ouvindo os passarinhos, né? Ouvindo o vento batendo nas folhas, né? Colhendo a macaxeira, o milho, comendo peixe, por que isso não pode ser desenvolvimento, né? E ser mais valorizado do que tudo isso que está aí destruindo, né? Mas eu não achei a fala dele, mas a mensagem é mais ou menos essa. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigada, um grande abraço, foi muito bom estar com vocês aqui. E eu vou, se vocês me autorizarem, gente, eu vou pedir para sair, porque eu acho que faleceu uma tia minha. No meio da fala aqui, ela estava bem mal. Eu recebi um telefonema e não atendi, mas pediram para eu ligar urgente, eu fiquei de ligar às 9 horas. Se vocês me autorizam, eu vou me retirar, já que vai ter encaminhamentos aí, tá bom? Ok, Beijo. querida, dê notícia. Vou esperar o final do Adilson aí eu me retiro. Tudo bem, Moema, mas pode ir, Moema, tranquilo. Gente, eu acho que é isso. Eu estou vendo aqui as mensagens, né? Precisa ter mais cursos como esse. Realmente é importante. Quem tem o saber tem o poder. Por isso que esse Estado brasileiro não prioriza a educação. Ao contrário, vem cada vez mais matando a educação, matando a troca de saberes, quer dizer, para empobrecer cada vez mais e cada um de nós nos tornar gado e ficarmos nas mãos dos grandes, né? Então, é importante que a gente procure ler, estudar, se aprofundar, ver esses temas e compartilhar para que as pessoas também tenham. O exemplo de vocês são, né, dos primos que acham lindo, né?
E ela teve a oportunidade, a partir de uma conversa que viajou junto, a gente foi conversando, ela viu as torres, e a gente começou a conversar, e eu falava desses malefícios, né? E ela hoje se admira como a própria família acha que isso é uma maravilha. E muita gente, eu já me encontrei, quando a gente fala desses temas, muitas, mas diácono, é verdade, é isso mesmo. Eu não sabia, né? Porque essas coisas não circulam na escola, não circulam nos nossos grupos de igreja, né? Nas nossas comunidades, por falta de gente que tem esse conhecimento. Então, acho que a gente tem que ser esse multiplicador, né, de conhecimento. Por isso, eu enfatizo mais uma vez a importância desse curso, né? E a gente rende graças a Deus por ter vocês que estão exatamente participando desse momento e que esse conhecimento não seja só para vocês, que vocês possam espalhar para que mais pessoas conheçam, não para ficarmos contra as energias renováveis, mas contra o modelo que fere a Mãe Terra e fere a todos nós. Eu acho que é importante ter essa consciência.